Hoje, o título desse sermão é Jesus Cristo, o verdadeiro profeta. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Se você tem marcador na sua Bíblia, marque aí, segure aí, põe o dedo aí se você não tem marcador. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois você também abre Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. E Lucas 24, a partir do versículo 13. Jesus Cristo, o verdadeiro profeta. Hoje nós estamos na era da tecnologia, não é? Geralmente Bíblia no celular, no tablet. Mas a Bíblia com folha de papel ajuda muito. Principalmente para saber quando os irmãos encontraram. Que a gente vê o passando. Aí a hora que silencia, aí a gente já sabe que encontrou. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Obrigado, irmã. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Grave isso. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não havia Cristo de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha
as Escrituras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Nesse momento, assim como os discípulos que ouviram a exposição do próprio Jesus, não porque eu tenho a mesma autoridade, mas porque é a mesma palavra, inspirada pelo Senhor, eu rogo ao Senhor, faz arder os nossos corações para ouvir esta pregação. Que nós possamos confiar que não precisamos de mais revelação nenhuma. Nós precisamos ouvir e obedecer, conhecer e praticar a Tua palavra. Nos dá esse ardor. Faz queimar o nosso coração nessa noite. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A expressão que nós vimos lá em Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras, nada faz referência ao que hoje é dito por aí como novas revelações, novas profecias. E muitas pessoas estão atrás disso, né? Dessas muitas maneiras de tentar ouvir a voz do Senhor. O que o texto está dizendo é que no Antigo Testamento, na Escritura hebraica, Deus falou através dos profetas, através de sacerdotes, através de reis. Ou seja, se refere a como Deus se comunicou com o seu povo ao longo da história da revelação, usando profetas para transmitir a sua palavra. Isso é maravilhoso. Porque quando os autores bíblicos falavam, era o próprio Deus se revelando. O Deus infinito e todo-poderoso se tornando conhecido. Aquele que criou a comunicação estava se comunicando conosco. O Deus antes incompreensível se fez compreendido por meio da linguagem humana. Deus fala na língua dos homens. E isso já é um sinal de misericórdia. Isso é graça. O Deus Todo-Poderoso se aproxima e usa as palavras dos homens para explicar tudo aquilo que Ele é. Deus é o Deus que age, é o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Mas Ele também é um Deus que fala. É o Deus que fala de forma poderosa, porque é palavra dEle. É o Deus que fala de forma elaborada, porque Ele coordenou toda a revelação. Enquanto Ele inspirava os autores, Ele coordenava tudo o que acontecia para o cumprimento do seu plano, para louvor da sua glória. Ele falou de forma consistente, nada do que Ele fala se perde, nada do que Ele fala se contradiz, nada do que Ele fala é ou contém qualquer tipo de erro ou mentira. Quando Ele fala de forma abrangente. Ele fala de modo que todas as classes de pessoas podem compreender. Quando Ele fala ao seu povo. Deus não deixou o seu povo sem o seu testemunho. Embora o povo de Deus antes andasse imerso, mergulhado em escuridão espiritual, em insensatez, Deus fala. Isso aconteceu nas Escrituras de várias formas. Hebreus diz, visões, sonhos, palavras diretas, ações simbólicas por meio dos profetas. Mas agora, Hebreus diz, ele falou de uma vez por todas por meio de Jesus Cristo. Isso basta. É isso que o autor está falando. Ele está dizendo para os seus ouvintes, pare de procurar de um lado para o outro, apenas ouça Jesus por meio de sua palavra. E é interessante que os profetas não eram levantados a todo momento para ficar adivinhando o que você tem que fazer. Eu não sei o que tem que fazer, vou procurar um profeta. E agora? Eu caso com a Mariazinha ou com o Joãozinho? Eu compro um carro ou uma bicicleta? Vamos atrás do profeta. Sabe por que o profeta se levantava?
porque faltava a palavra, porque era a função do sacerdote em culto expor a vontade de Deus, apresentar a Deus ao povo e apresentar o povo a Deus. Mas quando o sacerdócio estava corrompido, quando o rei, que era representante de Deus no meio do povo, também se corrompia, Deus levantava profetas. Então o profeta era instrumento de correção de Deus. Então, cuidado. Está procurando profeta? Uma hora Deus pode levantar um. E quando ele levanta verdadeiros profetas, é para corrigir. Quando os profetas dizem, e quando até a gente sobe no púlpito e diz, olha, assim diz o Senhor. Quando os profetas diziam, ouçam casa de Jacó, ouçam Israel, eles não estavam falando na sua autoridade. Eles estavam assim dizendo, essa é a vontade do Senhor. No Antigo Testamento, antes do cânon. No Novo Testamento, antes do cânon bíblico, da formação das Escrituras, está então pronta. Hoje, quando nós subimos no púlpito e dizemos, assim diz o Senhor, nós estamos, ou pelo menos eu quero me referir ao que Deus diz em sua palavra, porque isso é suficiente. Um dos brados da reforma é sola escritura. Somente as escrituras e bastam. Martinho Lutero dizia, Senhor, não me dê revelações, não me faça ver anjos, me dê as escrituras. Jesus, nesse encontro com os discípulos no caminho de Emaús, o que ele fez? Expondo as escrituras, expondo o que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. Os profetas humanos eram falíveis, mas a mensagem que eles tinham era infalível, pois vinha de Deus e está registrada aqui. O conteúdo da mensagem que nós proclamamos é perfeito, é seguro, enquanto nós estamos só na Escritura. Somente a Escritura é autoridade. A mensagem é confiável e não depende do profeta, porque é palavra de Deus. Como eu já disse, uma das principais funções dos profetas era confrontar o povo com a insensatez deles. Era confrontar a futilidade da idolatria. O povo constantemente se afastava de Deus. Então os profetas os chamavam a abandonar os ídolos e buscar segurança somente em Deus e em seu poder, em ouvir somente a voz do Criador. Ao longo da história, Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, comunicando sua verdade ao seu povo. Contudo, cada profeta era sombra do maior profeta, do verdadeiro profeta. Hebreus diz, em Jesus, em Cristo. Porque ele não trouxe apenas uma mensagem, ele era a própria mensagem. Ele não trazia apenas a mensagem de libertação e salvação, ele era a própria mensagem. Ele era o cumprimento do que os profetas falaram. No caminho de Emaús, nós vemos o supremo profeta. Nós vemos Jesus se revelando nas Escrituras, iluminando a mente dos discípulos e inflamando e colocando fogo nos corações. É por isso, meus irmãos, a gente tem que colocar esse inflamar na nossa mensagem. É por isso que o pastor, se assim eu posso dizer, coloca fogo nesse sermão, porque é uma mensagem que precisa inflamar os nossos corações. Alguns dizem, pastor, teologia esfria o crente. Não! Teologia apaga o fogo estranho, como alguém já disse. Teologia é a mensagem de Deus em fogo. Pregação é teologia em chamas, como diria Lloyd Jones. Porque é uma mensagem urgente.
É uma mensagem real, é uma mensagem soberana. A nossa mensagem no púlpito é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: Timóteo, pregue a palavra. E está tempo e fora de tempo, porque haverão dias que as pessoas vão procurar quem coce os seus ouvidos. Timóteo, você não. Eu não estou aqui, eu não subo nesse púlpito para agradar a ninguém. Eu subo nesse púlpito para a glória de Deus Pai. E a minha oração é que assim como essa palavra arde, e eu oro todo domingo, Senhor, arde no meu coração, para que arda no coração dos meus irmãos. Você precisa sair da sua casa e falar: Senhor, faça como os discípulos de Emaús, Senhor, não nos ardia o coração. Quando você sair dessa noite aqui, em vez de você jantar o seu pastor, em vez de você jantar a sua igreja, em vez de falar: hoje não falou comigo, você devia falar: Senhor, por que não ardeu o meu coração nessa noite? Senhor, faz queimar o meu coração, para que o Senhor me transforme, para que eu viva para a sua glória e para o seu louvor. Como supremo profeta, como verdadeiro profeta. Essa é a grande ideia desse texto. Essa é a ideia que nos desafia. Cristo, supremo profeta, ele revela a si mesmo nas Escrituras. Ele ilumina a nossa mente para que compreendamos as Escrituras. E inflama, incendeia o nosso coração com paixão por ele. Como Jesus faz isso? Como ele fez com os discípulos de Emaús e como nós devemos orar para que ele faça conosco. Primeiro, Jesus fornece uma exposição sobre ele mesmo nas Escrituras. É tudo sobre Jesus Cristo as Escrituras. As Escrituras apontam para Jesus. Ele é o centro, porque ele é a salvação, ele é a mensagem de Deus Pai. Ele fornece uma exposição, mas ele também traz iluminação para a nossa mente. Ele abre a nossa mente para a gente entender essa mensagem. E por fim, ele cria uma paixão por ele mesmo em nosso coração. Então, o que Jesus faz? Através da palavra, que ele é o verdadeiro profeta. Primeiro, ele fornece uma exposição sobre ele mesmo nas Escrituras. Versículo 27 de Lucas 24. E começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Deus falou de muitas maneiras no passado, mas em Cristo nós temos a revelação plena. O primeiro aspecto que nós temos aqui da revelação da vontade de Deus para nós, é a exposição das Escrituras pelo próprio Cristo. Embora a gente não saiba com muita certeza quais trechos específicos, ele com certeza abordou aquelas passagens chaves no Antigo Testamento que prefiguravam a vinda, a promessa de Cristo, o sofrimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus provavelmente explicou para aqueles homens como o sistema sacrificial do templo do Antigo Testamento, cujos rituais, cujos símbolos apontavam para o sacrifício perfeito que ele mesmo faria. Provavelmente ele fez menção a Isaías 53, ao Salmo 22, ao servo sofredor. Ele provavelmente falou sobre Gênesis 3,15, que nós expomos na semana passada. E como em Cristo Jesus, agora o homem pode ter vitória sobre o pecado, sobre a morte. Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. A Bíblia não é sobre a sua vontade.
A Bíblia não é sobre fazer você mais feliz. A Bíblia não é um conjunto de conselhos para tornar você mais próspero. A Bíblia é sobre Jesus Cristo e como Ele veio resgatar a nós, perdidos, mortos no pecado. Jesus interpreta as Escrituras e Ele faz isso com perfeição porque Ele mesmo encarna tudo o que a Escritura diz. Em Deuteronômio 18, 15 e 18, Deuteronômio 18, 15 e 18, nós temos uma profecia. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos, do meio do povo, um profeta como eu. Moisés está falando. Ouçam-no. Versículo 18 ainda. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Moisés está declarando aqui que Deus levantaria um profeta que seria semelhante. Moisés era sombra. Ele está falando de um líder que falará em nome de Deus, com autoridade. Somente Jesus. Mas Jesus vai além. Moisés foi o mediador da lei entre Deus e o povo. Jesus vai além. Ele cumpre a lei que Moisés trouxe ao povo. Ele revela a plenitude da vontade de Deus para nós. Portanto, em vez de ficar caçando por aí, às vezes até se torturando, querendo revelações, o que a palavra de Deus está nos ensinando, o que Jesus fez com esses dois homens que estavam perdidos ali andando para Emaús. Ouça Jesus, obedeça Jesus. Você quer ter plenitude de vida? Ouça Jesus. Você quer agradar a Deus? Ouça Jesus. Você quer encontrar sentido e razão para a sua vida? Ouça Jesus. Você quer fugir da condenação do pecado? Ouça Jesus. Você quer restauração para a sua família? Ouça Jesus. E o próprio Jesus não fala por si mesmo. Hoje tem muito profeta, e esse é o problema dessas revelações particulares, porque cada um interpreta como quer. Jesus, o verdadeiro e grande profeta, nos ensina que ele fala o que o Pai ordena. Então ele mostra, eu preciso ser fiel à mensagem. Por isso que o ministério profético de Jesus é único. Ele é a perfeita expressão da palavra de Deus. Ele é a perfeita expressão da revelação de Deus para nós. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus diz, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. Jesus está falando, eu vim trazer a mensagem do Pai. Eu estou transmitindo a mensagem de Deus com clareza, Jesus está falando, com autoridade. Ele não fala de forma autônoma, mas ele fala como alguém que é submisso. Por isso que João, nas suas cartas, vai dizer, testem os espíritos. Não tenha medo de quem chega para você, olha, Deus está falando, tem uma mensagem para você, eu tenho um mistério para você. Se não está aqui, se não está aqui, se contraria o que está nessa palavra, seja anátema. Não é isso que diz Gálatas? Quando os Gálatas se cansam do evangelho e procuram um outro evangelho, o que Paulo diz? Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, e hoje tem gente vendo anjo para tudo quanto é lado, ainda que um anjo pregue um evangelho que vá além, ou seja, o evangelho que está aqui é suficiente. Paulo diz,
ainda que nós mesmos, ou um anjo, tragam um evangelho que vá além daquilo que eu vos ensinei. Paulo, em autoridade apostólica, diz: seja anátema, seja maldito. O dia que eu subir nesse púlpito e não expor o que está aqui, eu devo ser retirado. O dia que alguém chegar aqui com uma revelação que não está aqui, seja retirado. Porque o evangelho revelado nas Escrituras é suficiente. O que Jesus está falando aqui para esses discípulos vocês estão vendo? Esse livro todo aqui é sobre mim. Esse livro fala sobre o que Deus espera de vocês através da obra que eu posso fazer. O Deus que criou todas as coisas, inclusive criou a fala. O Deus que sustenta todas as coisas, utilizou essas palavras para trazer os seus de volta a si. Jesus não apenas proclama a verdade, ele é a verdade. A palavra se fez carne. João vai dizer, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é sobre você, é sobre Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus encarnou para consertar o que estava quebrado em nós, o que estava morto em nós. Conforme Jesus explicava, e é interessante que o próprio Jesus cegou, porque o texto diz, não é? Os olhos deles foram impedidos. Quem você acha que fez isso? O próprio Jesus. Mas enquanto eles ouviram essa exposição das palavras, eles descobriram que o seu coração podia queimar. E então eles reconheceram Jesus. Você nessa noite deve orar: Senhor, fala ao meu coração. Abre o meu coração para entender o teu evangelho. Abre o meu coração para entender a tua palavra. Para que eu te reconheça. Para que eu te obedeça. Para que eu viva para teu louvor. Para que eu saiba como proceder nesse mundo quebrado. Porque eu mesmo, nesse mundo, de vez em quando, as minhas rachaduras aparecem. Nós temos que priorizar essa palavra. Por isso que cristãos devem priorizar a leitura e a meditação das Escrituras. Porque quando Deus fala através dessa palavra, Ele está revelando a si mesmo e a sua vontade para nós. Portanto, em meio às distrações desse mundo, olhe para Jesus e ouça para Jesus revelar, ouça Jesus revelado nas Escrituras. Tenha um compromisso diário de ler essa palavra, de se alimentar, de procurar Cristo, de procurar Deus nessa palavra. Ame as Escrituras. Elas falam de Jesus. E isso deveria ser o nosso maior amor. Senhor, eu quero conhecer. Eu quero ler, eu quero te encontrar aqui. Eu quero te reconhecer, eu quero aprender a viver para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero encontrar a alegria que só o Senhor pode me dar e o Senhor tem aqui. Será que nessa noite, se eu colocasse uma nota de R$ 200 dentro da sua Bíblia, você acharia durante a semana? Ou você só ia perceber que tem R$ 200 dentro da sua Bíblia no outro fim de semana, se o pastor pedisse para abrir naquela página? Porque se o pastor estiver pregando em Apocalipse e colocar a nota em Gênesis, talvez você passe muito aperto. Mas não basta apenas ouvir a exposição das Escrituras. Algo mais é necessário. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para compreender essa verdade que vai ser revelada. Cristo explica as Escrituras, mas Ele faz algo mais profundo. Ele ilumina a nossa mente para enxergar a beleza do Evangelho, a profundidade da palavra de Deus.
Então, a segunda coisa que Jesus faz aqui para com esses discípulos é trazer iluminação sobre ele mesmo, é revelar ele mesmo na palavra. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Versículo 31. Jesus não apenas revelou as Escrituras, mas ele capacitou os seus discípulos a compreendê-las plenamente. O foco dessa pregação aqui é que Jesus é o verdadeiro profeta. E a sua missão não era apenas proclamar a vontade de Deus, mas remover a cegueira do coração humano. Porque nós nos achamos demais. Porque às vezes você se acha demais. Às vezes você pensa que você é a última coca do deserto. É você que sabe como deve viver. É você que sabe como você vai chegar no céu. Você pensa, eu que vou chegar porque eu não roubo, não mato, eu trabalho. Só que antes de te dar uma boa notícia, eu te dou uma má notícia. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer. O Evangelho é sobre o que Cristo fez. O Evangelho nos envergonha, porque ele começa dizendo, você está morto espiritualmente e não há nada que você possa fazer para alcançar essa salvação. Aqueles homens precisavam da intervenção de Cristo. Olha que coisa, eles caminharam com Jesus e não conseguiram compreender o plano. Eles não viram o plano de Deus na morte de Jesus. Eles sabiam das últimas notícias, mas eles não sabiam da profundidade do que Jesus estava fazendo quando ele foi à cruz. Eles não imaginavam que nenhuma gota de Jesus foi derramada em vão. Eles não imaginavam que o sacrifício de Cristo era suficiente e perfeito para salvar os seus eleitos. Então, nenhuma gota daquele sacrifício foi derramada em vão. Jesus age sobrenaturalmente para que aqueles ouvintes ali compreendessem o real significado. Ele se revela, ele é a chave para o Antigo Testamento. Isso foi um ato soberano de Deus. Primeiro, houve uma intervenção de Deus, divina. Os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. No momento apropriado, Jesus abriu. Deus faz o que Ele quer. Ele cega quem Ele quer. Ele abre os olhos de quem Ele quer. Ele salva, Ele traz para si quem Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes a gente diz, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como se tivesse dois grupos, os que se salvam facilmente e os que se salvam dificilmente. Isso é uma falácia, não está na Bíblia. Se tiver, está naquele livro que fica em algumas Bíblias, chamado Heresias, capítulo 4. Porque todos pecaram. Foi necessário Jesus morrer por todos, porque nós éramos rebeldes, nós éramos cegos. Romanos, no capítulo 3, traça o nosso currículo. Nós éramos cegos, os nossos pés se apressavam para fazer o mal. Nós rejeitávamos Deus. Foi necessária uma ação do alto. Isso nos mostra que o entendimento de quem Jesus é vem apenas por meio da palavra e pela ação soberana de Deus de abrir os olhos. Romanos capítulo 10 diz que a salvação vem pela pregação. Como ouvirão, se não há quem pregue? Porque a salvação, a fé, vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Portanto, isso já nos ensina uma coisa. Pregar, pregar, pregar.
Reconhecer Jesus não é algo intelectual, não é algo visual, é um ato de revelação espiritual. Lá em Gênesis 3, quando o homem cai, a sua visão foi corrompida. Somente o seu coração agora tem uma nuvem que os impede de enxergar. Gênesis 6:5 diz que todo o desígnio do coração era continuamente mal. O entendimento humano agora era distorcido. Não conseguia enxergar essa capacidade. A queda não apenas cegou a nossa visão, mas essa cegueira trouxe rebelião. O coração humano, que é insensato, como diz Salmo 14, grita, não a Deus. Não é isso que diz lá, Salmo 14? Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Aí você diz, pastor, mas eu não sou ateu. De vez em quando eu posso ser até à toa, mas ateu não. Tem uma classe pior de ateu. Pior do que o ateu. É aquele que diz que Deus existe e vive como se ele não existisse. Pior que o ateu, que diz que Deus não existe, que é insensato. É aquele que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse. O homem, nulo em seus próprios raciocínios, como diz Romano, Efésios vai dizer, aquele que tem entenebrecido o entendimento. Ou seja, separado da vida de Deus por causa dessa ignorância e dureza de coração. Mas Jesus veio como verdadeiro profeta para iluminar nossa mente e enxergar as belezas do Evangelho. João capítulo 1, versículo 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sabe o que eu acho incrível? Fazer uma ligação de Gênesis com João, capítulo 1. Gênesis diz que o mundo estava em trevas e Deus disse haja luz. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e tudo que veio a existir veio por causa do verbo. Ou seja, Jesus é o agente da criação. Olha que coisa. Aquele que disse, haja luz, quando as trevas dominavam a criação, hoje é capaz de dizer, haja luz para o nosso coração em trevas. Aquele que colocou ordem na criação, que separou a terra do mar, o céu, o firmamento da terra, é o mesmo que diz, haja ordem no coração bagunçado. Aquele que encheu de vida a criação com animais de todas as espécies, pode trazer vida ao coração morto. Do que nós precisamos? De Jesus. Jesus Cristo, o Verbo verdadeiro. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Você precisa de Jesus. Você precisa clamar que Ele abra a sua mente. O ministério profético de Jesus era necessário. Mas nós precisávamos que Ele abrisse a nossa mente. É vital para o nosso relacionamento com Deus que Jesus nos dê entendimento. Somente Cristo, a luz dos homens, pode iluminar as nossas trevas. Somente Jesus pode restaurar o relacionamento do homem com o Pai. Quando Cristo abre os nossos olhos de verdade, algo maravilhoso acontece. Nossos corações são inflamados por paixão. A iluminação que Jesus traz não deixa a gente inerte. A iluminação que Jesus traz desperta um ardor. É fogo que nos consome, mas não para fazer bagunça.
Porque quem faz barulho é lata vazia. Já viu bateu em lata vazia? Lata de tinta vazia? Faz barulho, não faz? Quem faz barulho é lata vazia. Lata cheia não faz barulho. Quando esse fogo nos consome, nos traz amor pelo Salvador. E essa é a terceira coisa que Jesus faz aqui por esses discípulos de Emaús. E faz por nós. Ele cria uma paixão por Ele mesmo em nosso coração. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expõe as Escrituras. Meus irmãos, é isso que eu oro a semana inteira enquanto eu preparo um sermão. Senhor, fala no meu coração, faz arder no meu coração. Que eu não suba aqui e dê uma aula de teologia. Porque pregação não é aula de teologia. Pregação é a proclamação de uma mensagem. Você quer ter aula, vem na EBD. EBD tem aula. Pregação. E ontem nós ouvimos lá na convenção. Ontem não, anteontem. O pastor Eduardo Bittencourt, da ICE Brasília. E o que ele falou é verdadeiro. Pregação não é ensino. Pregação é proclamação. É alguém que sobe para gritar uma mensagem. Eu sei que andaram aí falando, não precisa citar nomes, que o pastor é meio animado, avivado. Fica tranquilo. O que eu entendo é isso aqui. Faz arder o coração. Senhor, faz ferver o meu coração por causa da pregação. Que eu saia daqui transformado. Que eu saia daqui ouvindo a tua voz e disposto a te obedecer, por mais difícil que seja. Para de romantizar a vontade de Deus. Eu quero viver a sua vontade como se fosse algo fácil. Como se fosse algo lindo. Alice no País das Maravilhas. É difícil. Esse mundo nos odeia, esse mundo está quebrado e nós somos quebrados. Por isso nós temos que vir para o culto, sair da nossa casa e falar, Senhor, fala ao nosso coração. Faz arder no nosso coração amor pela tua palavra. Essa é a função de qualquer estudo da Bíblia. É o que a gente quer que aconteça quando a Bíblia é lida. Quando ela nos fala sobre Jesus. É interessante que John Wesley, usando as palavras dele, né? Quando a gente se encontra com Jesus nas Escrituras, nós sentimos o coração e nas palavras dele. Nós nos sentimos estranhamente aquecidos. Se a gente já experimentou esse tipo de ardor no coração, a gente quer que sempre aconteça, repetidas vezes. Pregação de verdade não é informação, é debulhar informação. Por isso eu gosto de Lloyd Jones no livro Pregação em Pregadores. Ele começa... Lloyd Jones foi um pregador anglicano. Tem muitos de seus livros traduzidos pela Cultura Cristã, pela PES, pela Editora Fiel. Seu comentário de Romanos é um dos melhores que nós temos em vários volumes. E ele diz assim, pregação é a lógica em chamas. Teologia. Pregação é a teologia pegando fogo. Pregação é um apelo pessoal. E eu quero apelar aqui nessa noite. Que você clame a Cristo. Que você ame a Cristo. Que essa pregação seja um instrumento do Espírito Santo para trazer vida a corações endurecidos. Porque é assim que a igreja funciona. É assim que o pastor administra a igreja. Como alguém disse,
Pastor não administra a igreja com ordens. Pastor administra a igreja pregando a palavra. Por isso que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Reverendo João Arantes dizia para nós nas aulas de teologia pastoral: use a palavra, porque contra a palavra não há argumentos. E sabe o que é maravilhoso? Um coração que foi acendido pela palavra, que arde, deseja que outros também experimentem essa reconciliação com Deus. Quando a pregação é focada em Cristo e na revelação de Cristo, ela carrega consigo mesmo, não por causa do pregador, porque o pregador é falho. Não depende da eloquência do pregador, mas do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que transforma. Essa paixão nos faz querer proclamar esse evangelho com urgência. Senhor, eu sou vaso de barro, mas eu quero que as pessoas ouçam. Eu sou frágil, eu sou imperfeito, mas pela graça de Cristo, eu carrego o tesouro do evangelho. João Calvino, no seu comentário, ele diz: Deus se designa a consagrar a boca e a língua dos homens, de modo que quando pregamos, é a própria voz de Cristo que ressoa através de nós. O profeta na Bíblia diz: quando apartares o precioso do vil, então serás minha boca. Como que a gente é boca de Deus, saindo revelação por todo canto? Nós somos boca de Deus quando essa palavra arde no nosso coração. Portanto, pregação é mais do que um ato humano. Eu entendo que quando eu subo para pregar, eu estou continuando o ministério de Cristo. Cristo revela a si mesmo. O meu trabalho é revelar e apontar Jesus para Jesus. E clamar que o Senhor acenda o fogo do Evangelho. Que não é bagunça. Não é bagunça. Mas é o fogo que traz luz à nossa vida. Vida, inclusive, que existe onde havia morte. Paixão onde havia frieza. Que a gente possa cantar, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos cantar? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. É assim, é na nossa união com Cristo, quebrando os nossos corações, nos dando amor, participando dos meios de graça, que nós vivemos para a glória dele, compartilhamos a fé com outros crentes, encorajamos as boas obras. Agora, se a gente não encontra tempo, se a gente não encontra disposição para meditar nessa palavra, para ter conversas espirituais, a gente conversa sobre tanta coisa. Se nós não falamos sobre Cristo, tem algo de errado no nosso coração. Se você, cristão que está aqui nessa noite, você consegue passar um dia sem falar de Jesus, sem conversar sobre Jesus com alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, tem alguma coisa errada. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se Cristo for o centro das nossas vidas, com certeza nós vamos falar dele. Para concluir,
Assim como Cristo revelou a si mesmo nas Escrituras, nós somos desafiados a buscar Ele nas Escrituras todos os dias. Cada um de nós assuma o compromisso de não apenas ler, mas de meditar profundamente nessas Escrituras, permitindo que Ele direcione as nossas vidas. Se Cristo inflamar os nossos corações com paixão por Ele, um ardor sincero, você tem esse desejo sincero por Cristo? Você entrou nessa noite, você já examinou o seu coração? Será que não está na hora de você pedir que Jesus reacenda o amor, o fervor, o zelo pelo reino de Deus? A revelação de Jesus exige uma resposta prática. Você precisa sair dessa noite aqui decidido a amar Jesus, a falar de Jesus, a viver de forma que a sua vida reflita o verdadeiro profeta Jesus. Que você proclame o Evangelho, que você fale do Evangelho com ousadia. Se Cristo, que é o verdadeiro profeta, se Ele fala hoje aos nossos corações, recusar-se a ouvir Jesus é rebeldia.